Boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para mais um estudo do trecho do Evangelho, dos seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, e que possamos ser envolvidos no seu amor, na sua paz, e fazer com que esse estudo nos auxilie para todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e envolva todo o centro numa atmosfera amorosa e calorosa. Que assim seja, graças a Deus. Efeitos especiais. Eu ainda estou ouvindo um barulhinho. Bom, o estudo hoje é continuando Palavras da Vida Eterna, do Chico, pelo Emmanuel, e o capítulo em questão é o capítulo 12, Perante Jesus. É um estudo que vai falar de praticamente girar em torno de duas figuras, que é Judas e Jesus. Mas antes, para clarear o nosso pensamento, eu queria trazer um trechinho do Evangelho que eu acho que ajuda bastante nesse estudo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que é o argueiro e a trave no olho. E inicia com um trecho que Jesus fala, que está em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me de tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, com esse início, a gente já consegue ter o pensamento de que muitas vezes a gente olha para o outro, para o defeito do outro, julga o outro, mas esquece de olhar a si mesmo. Esquece de ver que para a evolução o que importa são as minhas mudanças internas e não a do outro, porque a do outro é do outro. E o Kardec aqui escreve falando o seguinte, que um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Então ele já chega frisando isso, que o maior mal nosso é a gente olhar o defeito do outro e não olhar o nosso. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? E a gente também pode fazer a pergunta, porque às vezes a gente tem algumas atitudes e a gente pode se perguntar, será que eu teria coragem de contar isso que eu estou fazendo? Porque muitas vezes a gente faz dando uma desculpa. E a gente tem que seguir o que é correto. Não ficar colocando panos quentes. Por isso que Santo Agostinho fala que ao se deitar, para a gente fazer uma revisão de tudo que aconteceu durante o dia. Inclusive do que a gente deixou de fazer. E ele fala, pede auxílio para a espiritualidade, para você não ficar colocando panos quentes, porque muitas vezes a gente fala, mas eu fiz isso por causa disso, e a gente vai se dando desculpa. Então daí a importância do autoconhecimento e de ter um critério certo.
É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Então, aqui ele mostra que se nós fôssemos realmente um homem de bem, um espírito elevado, a gente viria as boas qualidades daquele espírito e não ficaríamos apontando. Porque o espírito que é elevado, ele não vai perder o tempo fazendo a maledicência ou apontando aquilo com uma certa rispidez. Tudo que ele for fazer, se for até para notificar, vai ser com amorosidade, que é o que a gente estava falando ali, a importância da gente. Às vezes a gente tem o papel de advertir aqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, um pai precisa ensinar para o filho que algo é errado. Ele tem esse dever de ensinar, mas ele tem que fazer com amorosidade. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Então aqui a gente já consegue ter um norte de que o estudo vai ser sobre a gente olhar mais para nós mesmos e não para o outro, não julgar o outro e os seus defeitos. E na hora que eu comecei a fazer esse estudo, já veio meio que uma ideia de julgamento. E o Wagner, no dia, me mandou uma mensagem: Carla, você viu que o Luiz Frank Caprio morreu? E na hora ele já veio nesse meu pensamento desse estudo. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas o juiz Frank Caprio era um juiz americano. Ele tinha uma postura extremamente caridosa e benevolente para com todos aqueles que passavam, no seu juizado, e ele sempre teve uma postura de olhar o outro da posição dele, olhar com amor. E teve inúmeros relatos. Ele começou a ganhar muitas visualizações quando começaram a colocar os vídeos dele na internet, porque às vezes chegava um idoso que tinha que levar o filho no consultório médico porque fazia um tratamento de câncer, levou uma multa, e ele olhava e via todo o histórico. Via que a pessoa era uma pessoa idônea, que nunca tinha tomado uma multa, a dificuldade daquele senhor com 80 e tantos anos levando seu filho doente. Então ele sempre se colocava nessa posição. Ele se colocava no lugar do outro, ele olhava o outro com olhos de amor. E na hora me veio isso na cabeça quando o Wagner comentou comigo: Carla, você viu? E ele é, para mim, aqui um exemplo nessa história, porque ele fez esse papel ali como juiz, que é algo, muitas vezes, é difícil. E muitas vezes é até difícil a gente sair do nosso conforto, porque para ele era muito mais fácil ele canetar do que ouvir o outro, mas ele preferiu ouvir, saber a história de cada um que passava ali. Então, o Emmanuel, aqui nesse estudo, ele inicia com um trecho de Mateus, que está no versículo 20, capítulo 26, versículo 22, porventura sou eu, Senhor. E isso acontece num momento, uma passagem que marca muito a história
porque era a semana de paixão, a última ceia de Jesus com os apóstolos, e ele recebe esse questionamento quando Jesus fala que um dos apóstolos irão trair. E o Emmanuel vai trazer aqui uma série de questionamentos sobre isso e trazer para a gente. Então ele inicia falando: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Então, aqui é um ponto, porque muitas vezes que a gente escuta falar de Judas, a gente já na hora incrimina ele que traiu Jesus. Inclusive, ainda tem muito a malhação de Judas em alguns lugares, hoje numa menor proporção, mas há ainda muito, e às vezes até no nosso próprio pensamento, essa malhação de Judas também. Chama o outro de Judas, colocou chama. E aí o Emmanuel fala: por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? 30 moedas naquela ocasião era o preço para comprar um escravo, e foi o preço que Judas recebeu por entregar Jesus. E aí eu queria contar um pouquinho da história de Judas para a gente ter um outro olhar sobre ele. Porque Judas, ele não fez de todo o mal. Ele tinha uma outra visão de que aquilo poderia auxiliar Jesus. Então, eu peguei esse livro aqui, que é Crônicas de Além Túmulo, do Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, e vou ler só algumas partes que eu acho mais relevantes para a gente. Nas margens caladas do Cedron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, divisei um homem sentado sobre uma pedra de sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a sua santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. Então, o Humberto de Campos chega nesse local no qual Judas vai todos os anos ver os erros que cometeu, pensar, colocar ali o seu pensamento em ordem. E Humberto de Campos resolve fazer alguns questionamentos para ele. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Sempre a mesma história, o Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, ferro e fogo. Roma queria o reino da terra, Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Então a gente vê que
o pensamento dele não estava de todo errado. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, se Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma e que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então ele realmente caiu em si depois do que ele viu a proporção que tomou. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Então, 15 séculos se passaram, e ele vem como Joana d'Arc. E ele morre pelo cristianismo, da mesma maneira que Jesus, traído. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então ele se perdoou. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vender. Essa é uma das lições mais bonitas que eu acho, porque a gente vê a visão de Judas, e quando a gente faz esse estudo, a gente também tem que fazer algumas perguntas para si. Que vem a calhar muito com esse estudo do Emmanuel, porque esse estudo do Emmanuel é uma puxada de orelha das grandes. Porque em situações menores, muitas vezes nós traímos Jesus, seja no trabalho, com o dinheiro, quando nós colocamos em primeiro lugar a vaidade, o orgulho, o prazer. E o que é bonito da história de Judas é que a gente precisa do arrependimento para evoluir, porque quando a gente sente a culpa, a gente não pode deixar a culpa nos aprisionar, mas a culpa nos ajuda a não querer sentir aquilo novamente e fazer diferente. É daí que a gente consegue dar um impulso para evoluir. Por isso que quando a gente olha para o passado, a gente tem que olhar para o passado com cuidado. Eu errei, mas eu não posso ficar preso a isso.
Eu tenho que pegar os meus erros e tornar eles um aprendizado para que eu seja melhor, para que eu não erre mais. E a gente não pode esquecer que Jesus sempre está ao nosso lado e que Ele nos perdoa, assim como Ele perdoou Judas. Tanto é que tem um texto belíssimo que chama O Anjo Solitário, da Maria Dolores, se eu não me engano, e ela conta que quando Jesus está no derradeiro da cruz, ali na morte, vem o anjo da caridade e pergunta a Jesus. Tinha centenas de anjos, mas vem esse anjo da caridade e pergunta a Jesus: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça agora? Ele falou: vai ver Judas, porque ele se suicidou. E aí o anjo da caridade vai, tenta apaziguar ali a confusão mental que o Judas está, e Jesus, quando sai mesmo do derradeiro da morte, que ele deixa aquele corpo ali, a primeira coisa que ele faz é ir atrás de Judas, para tentar levar um pouco de alento para ele. E se não bastasse isso, Maria vai atrás de Judas também. Judas até escuta uma voz falando: meu filho. Então olha que amor lindo isso, o perdão incondicional dessa mãe. Ela fala: Judas, estou aqui, se perdoe. E é a partir desse momento que Maria assume a responsabilidade perante os espíritos suicidas, montando as suas caravanas de socorro. Então a gente vê que Judas era um espírito muito amado por Jesus, assim como todos nós somos. E continuando aqui, o Emmanuel faz alguns questionamentos para nós. Ele fala assim: Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, que foi essa história que eu narrei para vocês. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. E o Emmanuel pergunta: mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no esquecimento de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não. Então, essa é uma lição muito profunda, porque o Emmanuel faz um questionamento para a gente, porque a gente tem trocado Jesus por muito menos. E é uma lição difícil mesmo. É a segunda vez que eu caio com essa lição de Judas e eu falo: olha, é um chacoalho para mim toda vez, porque primeiro é pra gente, né? Depois que a gente traz. E a gente tem que se perguntar o que a gente tem de Judas em nós. Eu, pelo menos, eu vejo que eu sou apressada, que nem Judas, eu quero tudo para antes de ontem. Eu quero mais a minha vontade do que tudo. Eu esqueço que seja feita a sua vontade, porque a gente quer no nosso tempo, do nosso jeito. Que muitas vezes a gente não tem confiança nos desígnios de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito. E Jesus sabia que Judas tinha a propensão de falhar,
Assim como ele sabia ali que todos os apóstolos tinham seus defeitos, mas mesmo assim, ele os chamou. E todos esses apóstolos também eram co-criadores de Cristo, junto com o Pai. E é muito importante que a gente entenda que a gente também é, e que Jesus está esperando isso de nós, de que a gente faça diferente, de que a gente aprenda com os nossos erros, de que a gente procure fazer o bem, de que a gente procure ser exemplo. O Judas, ele era um crente raso, e a gente muitas vezes também é. Então a gente tem que se perguntar quão rasa também tem sido a nossa fé, de achar que a gente sabe mais do que o Pai, porque muitas vezes a gente não fica satisfeito com o que Ele nos oferece, e Ele nos oferece o que é necessário para o nosso crescimento, a todo dia, a todo momento. Jesus, Ele trouxe sementes para a nossa evolução, e isso Judas não entendeu. E muitas vezes a gente também não entende que a solidariedade, o amor, o respeito, Jesus foi implantando isso. Viu a mulher pela primeira vez como um espírito igual. E a gente precisa ter um entendimento se a gente está conseguindo assimilar essas lições de Jesus ou se elas estão passando ali apenas. Porque a gente esquece de perdoar o outro, a gente esquece de olhar o outro como irmão, e a gente esquece de ter paciência com o outro, a gente quer tudo do nosso jeito, na nossa hora. Se a pessoa fala uma coisa, a gente explode. Então, a gente muitas vezes tem essas atitudes individualistas e esquece que, na verdade, a gente tem que ter uma atitude ali cooperativa, até porque a gente só evolui interagindo com o outro, é só assim. E os nossos grandes passos, na verdade, as nossas missões terrenas, muitas vezes é aquilo que está ali no cadinho, uma evolução da filha com a mãe. Então, a gente precisa se atentar a isso. Nós precisamos vivenciar as experiências terrenas, mas sem esquecer que somos espíritos e qual o motivo da nossa experiência terrena, porque dela depende a nossa evolução. Então, a gente precisa saber e precisa se empenhar, porque muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece. Por isso que eu falo que é tão importante a mensagem de Santo Agostinho, porque senão passa batido e a gente não vê o que a gente fez de errado, a gente não vê o que a gente deixou de fazer, que também é um mal. Então, o Emmanuel nos mostra que nós não devemos recriminar Judas, porque nós não sabíamos o seu íntimo, nós não estávamos no seu lugar, muitas vezes nós teríamos feito pior. E como diz um médico meu, ele fala, ninguém usa o seu sapato. Então a gente não consegue dimensionar o que o outro está passando, a dor do outro. Então que a gente tenha mais uma atitude, que nem o Frank DiCaprio deu de exemplo pra gente. Se colocar no lugar do outro, que nem Jesus deu a vida inteira. E quantas vezes nós ouvimos a lição e pensamos, né? Fulano devia estar aqui para ouvir isso. Nossa, ciclano devia estar aqui. E que a gente pare de ter esse pensamento e pense o que eu tenho que aprender com isso. Porque a gente sempre aprende algo a todo momento. E muitas vezes a gente malha, né, o Judas alheio, malha o Judas, mas a gente esquece de olhar a si próprio.
eu fiquei pensando também muito disso, de julgamento, e algumas vezes eu ouvi alguns comentários sobre Hitler, e todas as vezes que eu ouvi, não sei porque algo mexeu comigo e eu fiquei profundamente comovida. O Hitler cometeu os erros dele, mas será que a gente já parou para pensar a atmosfera de pensamentos que esse espírito recebe diariamente de tantas pessoas? Será que a gente já parou um momento para fazer uma oração para ele? Porque Pai Nosso, ele também é nosso irmão. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava discutindo justamente disso. A gente não sabe o que ele acreditava. Foi certo? Não, a gente não deve fazer o mal para ninguém. Mas a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento e desejar algo bom para o outro. Não apenas condenar no nosso dia a dia. Eu até falei, será que eu levo isso? Mas eu quis trazer porque eu já vi tantos estudos colocando ele numa posição e eu acho que a gente precisa começar a dar uma invertida nesse pensamento. A gente precisa se colocar no lugar de irmão de todos. Por mais que o outro tenha errado, por mais que tenha sido uma atrocidade, que a gente consiga auxiliar a vibração de todos para melhorar, porque nós somos irmãos. E Pedro e Paulo, por exemplo, também erraram. Esses erros fizeram parte da consolidação da verdade deles. E a gente tem que ver a importância de aprender com o erro, porque o Paulo e o Pedro foram exemplos disso, que aprenderam com seus erros. Aprenderam logo na encarnação. Judas precisou de 15 séculos, provavelmente até por conta do quanto foi atordoado os pensamentos dele pela falha que ele cometeu. É muito importante o autoconhecimento para realmente fazer diferente, por isso mais uma vez falo da lição do Santo Agostinho, e vamos lembrar que sempre é tempo e que a gente sempre tem oportunidade no nosso dia de fazer diferente e reaver os nossos erros. E isso faz parte da nossa edificação íntima. Provavelmente, hoje, se a gente estivesse naquela situação da cruz, nós não escolheríamos Barrabás. Provavelmente muitos de nós não escolheríamos. Então isso mostra que a gente já tem um crescimento espiritual, uma evolução, apesar que pode parecer pequena em alguns momentos, mas não é. E o que eu queria trazer, antes de finalizando aqui só a lição do Emmanuel, desse último parágrafo, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Por isso que eu falei que essa lição do Emmanuel era dura, porque ele dá uma puxada de orelha, uma perguntada para a gente que a gente fica refletindo mesmo. Mas tentando amenizar, eu acho que essa lição é para trazer para a gente a importância de não julgar e a importância da gente potencializar os nossos talentos, porque a gente já tem, e colocar ele em trabalho, e especialmente para os nossos inimigos, para aqueles que a gente não se dá bem, nem que seja orando, porque o poder da oração é muito grande. E que a gente não se esqueça, que eu acho que é muito importante para finalizar isso,
que Jesus ama cada um de nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, que Ele acredita em nós, nas nossas potencialidades, e que a gente precisa acreditar na gente também, porque se Ele acreditou e nos vê como seus co-criadores, é porque a gente tem potencial para isso. Então que a gente pegue essa lição para refletir com os erros do passado, mas que a gente não se estagne com os erros, que não seja uma âncora, mas que a partir de agora a gente faça diferente e não se esqueça que a gente tem uma força muito importante, a gente tem Jesus ao nosso lado. Era isso que eu queria trazer para vocês. Bom, hoje o livrinho, eu queria escolher uma pessoa hoje para dar. Cássio. Pode levantar uma foto. Ué? Tá sempre aqui com a gente. O Cássio está aqui faz tempo com a gente. 30 anos. E ele vem de sexta também, viu? Ele vem. Desculpa, eu chego, eu acordo muito cedo. Imagina. Obrigada, viu? Obrigado. Jesus, amado mestre amigo, envolve todos nós no seu amor, nos dê ânimo, força e coragem, nos auxilie a não errar mais, nos auxilie a fazer diferente, nos auxilie a servir, nos auxilie a amar. Abençoe e proteja cada um de nós, cada um que está no nosso pensamento, no nosso coração. Envolve aqueles que nós estamos preocupados, com aflições, que todos eles recebam neste momento as suas bênçãos de amor, fé e esperança. Envolve no seu amor os que se encontram internados ou acamados, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos presídios. Aqueles que se perderam, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Olha por cada um desses que estão no nosso planeta e necessitam do Senhor, do seu amor, que nesse momento possam sentir. Que nesse momento caiam sobre o nosso planeta bênçãos de amor, fé e esperança, e todos sejam envolvidos. Abençoe e proteja também os espíritos sofredores, viciosos, ignorantes, suicidas. Que Maria, com sua caravana de socorro, possa auxiliar cada um dos seus filhos. Abençoe e proteja, Senhor, a todos nós e nos auxilia para que possamos seguir o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus.